Olá, vamos conversar um pouquinho agora a respeito do crime consumado e do crime tentado. O que é a consumação? A consumação é a realização completa do tipo. É a utilização do iter criminis até a sua fase final, até a consumação do crime. Quando eu digo que um crime é consumado, significa dizer que todos os elementos do crime foram satisfeitos, estão perfeitos, foram completos. E o que é tentativa, então? A tentativa é quando a execução é iniciada e é interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, quando o agente queria consumar o fato, mas por uma ação involuntária ele não alcançou a consumação. Rafaela, por exemplo, poderia querer matar Alex. Rafaela queria matar Alex, Rafaela pegou um revólver e deu um monte de tiro em Alex. Alex não morreu. Se eu dei vários tiros nele, significa dizer que meu objetivo realmente era matá-lo. Ele não morreu, por acaso, por uma circunstância alheia à minha vontade, né? Ele não veio a óbito, então minha conduta, a execução do meu crime, ela não foi completamente satisfeita, ela não alcançou o resultado final pretendido e por isso eu tenho um crime na sua modalidade tentada. Reparem numa coisa, para eu ter tentativa, portanto, eu preciso do início da execução, da interrupção involuntária dessa execução, ou seja, a execução foi iniciada e foi interrompida por uma circunstância que é alheia à vontade do agente, e eu preciso aqui de dolo com relação ao resultado final. Por que, Rafaela? Por que eu preciso de dolo com relação ao resultado final? Porque se eu não queria matar Alex, né? Se meu objetivo fosse só lesionar Alex, eu conseguia alcançar o meu resultado final. Eu causei uma lesão a Alex. Então eu tenho uma lesão corporal consumada e não um homicídio tentado. Eu só vou ter homicídio tentado se eu iniciei a minha execução, né? Se minha execução foi interrompida e se meu resultado final não foi alcançado. Eu tinha a intenção de matar Alex e não consegui alcançar o meu resultado final. Por quê? Porque alguma coisa aconteceu que impossibilitou isso. Alguém chegou de repente e salvou Alex. Os tiros as balas da arma acabaram e não foram suficientes para levar o óbito de Alex. Diversos fatores podem gerar uma tentativa. A única coisa que importa é que essa interrupção tem que ser involuntária. Por que essa interrupção tem que ser involuntária? Por duas razões: pela existência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Se a interrupção da execução ela acontece porque o agente quis interromper, significa dizer que a minha hipótese não é de tentativa. Pode ser desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Qual a diferença entre esses dois institutos? É simples. Na desistência voluntária, o agente não esgota os meios de execução. Rafaela tinha lá a possibilidade de dar 6 tiros, deu 2 e desistiu. Eu não esgotei meus meios de execução. É como se eu tivesse uma hipótese de tentativa imperfeita, ou seja, de uma tentativa que não alcança, né, nem a completude da fase executória, se fosse uma situação de involuntariedade. Então, eu tenho desistência voluntária quando eu inicio a minha execução e eu interrompo a minha execução de forma voluntária, por vontade própria, né, podendo dar continuidade à minha execução. E o que é o chamado arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz, ele acontece quando o agente esgota a fase executória e realiza um ato a mais que vise evitar a consumação. E ele consegue evitar a consumação, por isso que é eficaz. Por exemplo, Rafaela tinha um revólver, tinha 6 balas, queria matar Alex. Rafaela deu 6 tiros em Alex. Se arrependeu, levou Alex para o hospital e Alex sobreviveu.
Nessa situação, eu tenho o chamado arrependimento eficaz. A consequência da tentativa da desistência voluntária e do arrependimento eficaz pode ser a mesma? Claro que não. Na tentativa, eu tenho uma causa de diminuição de pena. O agente responde pelo crime que ele queria praticar com redução da pena, tendo em vista que o resultado não foi alcançado, né? Lá pelo artigo 14. No caso de desistência voluntária e de arrependimento eficaz, eu não tenho uma causa de diminuição de pena. O agente responde apenas pelos atos já praticados. Ou seja, se a minha intenção era de matar Alex e eu desisti ou eu me arrependi e só causei lesão corporal nele, eu vou responder exclusivamente pela lesão corporal e não pela tentativa de homicídio. Lembrem de uma coisa, para o crime ser tentado, precisa existir dolo com relação ao resultado final e interrupção da execução de forma involuntária. Espero que tenham entendido. Até o próximo.